Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor José Menezes Gomes, professor de Economia da UFAL. Vamos aqui falar sobre a economia aqui do Estado e no momento, né, professor, que a gente vê nacionalmente discussões sobre as finanças públicas. Como hoje podemos analisar, que tipo de cenário temos hoje diante das escolhas da União e das escolhas, inclusive, em termos de privatização? Bom, sobre esse tema, nós iremos realizar um seminário dia 31, às 14 horas, no auditório do Urbanitários, onde nós vamos exatamente discutir essa questão. Vamos lá. O que nós queremos discutir ali é justamente o seguinte: o Estado de Alagoas está com a renúncia fiscal desse ano de 520 milhões. Certo. Só que agora foi colocado nos vários jornais que os usineiros teriam zeramento de ICMS. Então, essa é uma questão. Já existe uma renúncia fiscal grande, que é quase metade do orçamento da educação, e pretende se zerar mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo em encaminhamento? Nós estamos vendo a possibilidade de aumentar a alíquota da Previdência de 11 para 14. Nós estamos vendo a possibilidade de aprovação da lei de teto de gastos na versão estadual. E nós estamos vendo o processo de privatização para o Casal, para a CEAL, e IOS para o Hospital, para o HGE e para o CEPA. E, ao mesmo tempo, a privatização do aeroporto está sendo colocada. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da atividade econômica, eu imagino que isso represente um grande atraso. Porque, olha só, esse mesmo Estado que está propondo renúncia fiscal ampliada é o mesmo Estado que está pagando, o que pagou ano passado, 820 milhões de reais de dívida pública. Bom, olha só, mas o que está acontecendo? Saiu uma liminar, recentemente, do STF, que dizia que essa dívida teria que ser retirado dela tudo que corresponde ao chamado anatocismo, que é o juros sobre juros. Certo. Pois bem, se nós tivéssemos a aplicação dessa liminar, a Alagoas sobraria 820 milhões para você investir em saúde, educação, para você garantir infraestrutura, para você impulsionar alguma atividade econômica verdadeiramente aqui. Mas o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo é justamente o quê? O governador daqui, a exemplo dos demais governadores, renunciaram o efeito dessa liminar e estão aceitando a rolagem dessa dívida por mais 20 anos. E para rolar essa dívida por mais 20 anos, ele vai exatamente colocar em votação o quê? O aumento da contribuição da Previdência, a lei de teto de gasto e o processo de privatização. Isso, do ponto de vista econômico, é terrível. Por quê? A privatização da Casal, a privatização da CEAL, se acontecer aqui o que aconteceu em Mato Grosso, de onde eu sou, a privatização da empresa de energia significou o aumento da energia e lá duas empresas privatizadas, essas empresas já faliram 2 vezes e agora surgiu com um novo nome chamado Energisa. A empresa de água, quando foi privatizada, começou-se a ter em alguns bairros algo que é típico do semiárido, que é a coleta de água de chuva. Por quê? Porque a água ficou muito cara. Então, se a água fica muito cara, se a energia fica muito cara, isso significa uma limitação para investimentos, porque a energia muito cara vai ter desdobramento no custo de uma empresa. E a água muito cara significa que a população vai ser penalizada, a população que já está desempregada, sem saúde, sem educação, ela vai ter que comprometer do seu limitado orçamento um valor maior para poder cumprir, poder ter água e energia. Então, eu particularmente vejo com muita preocupação, porque o que está colocado aqui é algo que a situação do Estado não se resolve com o problema da União. Qual é o problema? Nós tivemos uma política que elevou os juros brutalmente, inicialmente, a economia entrou em recessão e essa recessão está levando um problema adicional. Por quê? A queda da atividade econômica reduziu a receita. A reforma trabalhista, ela já está sendo repassada para a questão da Previdência. Por quê? Por que o governo aumentou agora o preço do combustível? Para aumentar a arrecadação da Previdência. Por quê? Porque é o efeito da própria reforma. Ou seja, então, o que está se fazendo nesse país e o que está se repetindo aqui é algo que não leva ao crescimento da atividade econômica. Pelo contrário, porque à medida que você reduz o nível de emprego, à medida que você reduz a massa salarial, até mesmo a Bolsa Família está sendo reduzida. Então, tudo isso eu imagino que poderá criar um cenário muito mais complicado. Mas eu acho que a questão muito importante é a renúncia fiscal. O que é isso?
Eu acabei de fazer um levantamento, pegando o caso do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Mato Grosso e de Alagoas. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez renúncia fiscal de 138 bilhões em 6 anos. Eu fui ver qual é o orçamento da UERJ, a Universidade Estadual do Rio, que pelo que eu fiquei sabendo, é a 7ª melhor universidade, que está numa situação de dificuldade extrema, né? calamidade extrema. Então, o que foi gasto de renúncia fiscal, o que foi deixado de arrecadar 138 bilhões, daria para 138 anos o orçamento da UERJ. Então, o que significa isso? Renúncia fiscal. A renúncia de 138 bilhões foi em quanto tempo? 6 anos. Em 6 anos. Mas são 138 anos da UERJ. Aí eu pergunto, o que é mais importante? A UERJ, que atende e que faz pesquisa, que hoje é a 7ª melhor universidade do país, que tem um número de pesquisadores que tem destaque nacional e internacional. Então, mas vamos pegar o caso do Mato Grosso, o estado que eu nasci. Em Mato Grosso, a renúncia fiscal desse ano é de 2,4 bilhões de reais. Fui ver o orçamento do estado e 2,4 bilhões é o orçamento da educação de Mato Grosso. É igual. 2,4 bilhões em Mato Grosso é 4 vezes aquilo que os servidores públicos estão querendo de reajuste. Esses servidores tendo reajuste, isso vai para a economia, isso vai para a padaria, isso vai para o supermercado, isso vai servir para ativar a atividade econômica. Quando você faz essa renúncia fiscal, o que significa isso? Vou pegar o caso da Paraíba, que eu estive lá há 15 dias atrás. Na Paraíba, a renúncia fiscal é de 1,2 bilhões, que é praticamente o mesmo orçamento da educação. Bom, mas como é que funciona a renúncia fiscal? O atacadão, quando você for no atacadão na Paraíba, se for, você paga a sua mercadoria, essa mercadoria, você paga o imposto dela, o dono do atacadão vai pegar esse imposto que você pagou e ele vai ter uma lei que permite ele não repassar para o Tesouro Estadual. Então, a renúncia fiscal, ela só é renúncia para o empresário que vai pegar esse imposto, mas o imposto vai ser cobrado de quem está pagando. Então, é uma coisa muito ruim, porque no caso de lá, quando você subsidia, ou melhor, quando você cria um tipo de renúncia para setores monopolistas internacionais, o que significa uma grande rede atacadista? Significa que você vai desmontar os pequenos comércios que tem em toda a cidade. E que paga imposto. E que paga imposto. E que esse não vai ter a renúncia fiscal, porque a renúncia fiscal vai ser dada para determinadas pessoas. A deputada Jô Pereira, numa mesa que eu participei de uma audiência pública, ela me disse depois que existe um sigilo bancário de todos aqueles que têm acesso à renúncia fiscal. Então, nós não saberemos quais os setores que vão deixar de arrecadar. Mas a questão toda que nós vamos colocar no seminário é, espera um estado que deixa de receber, como Alagoas, já em torno de 520 milhões, e que se for aprovado o zeramento do ICMS dos usineiros, poderá ampliar muito mais, é o mesmo estado que quer privatizar. É o mesmo estado que vai aumentar a alíquota da contribuição da Previdência. É o mesmo estado que vai aprovar um teto de gasto, a exemplo do que já foi acontecer em vários estados, que vai cortar os gastos sociais por, sei lá, 10, 20 anos. Mas o que significa isso? Significa que os gastos com saúde, com educação, segurança, vão ser reduzidos ainda mais. Essa redução dos gastos, ela vai ter implicação econômica seríssima. Mas por que eles aceitaram isso? Tinha uma liminar favorável e eles renunciaram isso e foram para a renegociação. Aí está um detalhe. Porque vai ter 2 a 3 anos sem pagar a dívida. Essa dívida está sendo renegociada. Mas olha só, se você está deixando de pagar, não significa que ela está deixando de ser multiplicada. Então, o que vai acontecer? Daqui 2 a 3 anos, você vai ter que pagar a dívida atrasada, só que você diminui a receita porque você fez renúncia fiscal. Mas não é só isso. Os estados e municípios estão sendo autorizados a fazer um novo ciclo de endividamento externo. O mesmo que levou todo aquele colapso desde que ele chegou em 97, naquela crise. Por quê? Você vai fazer empréstimos em dólar. Toda vez que houver uma variação do dólar, você vai ter essa dívida crescendo. Então, o que me preocupa é que nós corremos o risco de fazer essa renúncia fiscal, não vai ter atividade econômica nenhuma, e eu diria mais, com esse dinheiro, que a dívida que está sendo pago, se fosse aplicado a liminar, com 800 milhões você poderia abrir concurso público, você geraria muito mais emprego, oferecendo saúde, oferecendo segurança, oferecendo infraestrutura, oferecendo tudo aquilo que o Estado hoje não está oferecendo, você gera emprego, você aumenta a massa salarial, você vai estar gerando consumidor. Então, isso me preocupa muito porque não
significa em nada para daqui 4 anos nós poderemos ter um colapso completo. Então, é muito preocupante o encaminhamento que está sendo colocado. Eu tenho a seguinte impressão, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de desmistificar, de tirar dúvidas e até de cortar alguns enganos que possam ser colocados. O Brasil, nos últimos anos, pelo menos nos noticiários, você via tipo uma perseguição à inflação. Ah, não pode, como é que a inflação não chega a 6,5%? A inflação está dando 9, 10, são absurdos, isso não acontecia desde o governo FHC, né? E aí, de repente, você vê comemorações como, tipo, agora sim, estamos com a inflação caindo. Mas me dá a impressão de que, tipo, os preços não aumentam, a inflação não aumenta, porque você não está comprando. Eu estou deixando de reajustar o salário do trabalhador, mas eu não deixei de reajustar a conta de luz, a reajustar a conta de água, a questão de todos os insumos, de feira, de alimentação. Eu vou ter menos dinheiro. É claro que eu vou começar uma pressão, eu estou dando a minha impressão para que você diga se há um equívoco em cima disso. Dá a impressão de que é uma inflação menor à custa do trabalhador. Eu começo a disciplina de economia monetária pegando a metodologia de como se calcula o índice de inflação. E eu vou ver exatamente quais são os itens que compõem o índice de inflação. E lá eu vou verificar que a saúde, que a educação, que... E o que eu fui observando? Eu peguei uma série histórica que o Diese fez de como é que evoluiu na pesquisa de orçamento familiar determinados itens. Por exemplo, há 20 anos atrás, a educação tinha um peso muito grande, muito pouco na determinação da inflação. Todos os serviços que foram privatizados, eles tiveram um processo de elevação de custo muito grande. Então, parte da inflação que nós temos, ela é derivada exatamente do processo de mercantilização de determinados serviços que até então, o que você tinha? Vamos imaginar aqui, privatiza a saúde. O que vai acontecer? Muita gente vai passar a ter plano de saúde. A partir do momento que ele passa a ter plano de saúde, isso passa a constar e esse item passa a ter um peso maior. À medida que a educação é privatizada, muitas pessoas passam a ter a saúde privada. Então, isso passa a entrar no cálculo da inflação. Então, a conclusão que eu estou chegando é que a estratégia adotada para combater a inflação, e parte da inflação é vinda de preços administrados, e a maioria disso aí deriva de quê? De preço cartelizado. Por exemplo, a gasolina é um preço de cartel. Só que a gasolina, quando ela sobe, ela implica em todos os demais custos. Então, o fato fundamental é o seguinte: a política de combate à inflação no Brasil hoje, ela tem um cunho monetarista muito grande, e o que eles fazem? Se é para combater a inflação, eles elevam a taxa de juros. Quando eleva a taxa de juros, eles diminuem o poder de compra. Quando diminui o poder de compra, você está, de certa forma, desaquecendo a economia, porque você também eleva a taxa de juros para investimento. Então, você cria, como estratégia de combate à inflação, a estagnação. No mês passado, eu trabalhei isso na minha disciplina, nós tivemos deflação. Por quê? Porque você cria uma recessão, só que essa recessão, ela debela a economia. Você aumenta o nível de desemprego e somente agora nós já tivemos 5 milhões de pessoas que deixaram de ter plano de saúde e 7 milhões voltaram a andar de ônibus. Deixaram de andar de avião e voltaram a andar de ônibus. Então, para combater a inflação, você acaba destruindo as bases mínimas da economia. E aí o que você vai ter? Uma crise social aprofundada. 60% da população também está com algum tipo de dívida, isso também contribui. Sim, porque olha só, à medida que você tem a redução da massa salarial, o nível de emprego diminuindo, você vai ter que... Os seus custos não diminuem. O que você vai ter que fazer? Você passa a ir para o endividamento. Só que na hora que você vai para o endividamento é um caminho sem volta. Por quê? Porque muita gente hoje está pagando uma taxa de juro de cartão que é mais ou menos assim, a velocidade dele é como se fosse o melhor carro de Fórmula 1 e a velocidade do salário dele reajustar é como se fosse aquele carro o pior de todos, que ainda fura o pneu no meio do caminho, porque muita gente não teve reajuste. Se nós formos ver, ultimamente, aqui em Maceió e no Brasil, vários setores dos trabalhadores não teve reajuste há muito tempo. Então, o que você tem? Você vai perdendo progressivamente. E eu, particularmente, tenho um fato novo. Eu estou com 55 anos e o meu plano de saúde, a velocidade dele é maior. Eu cheguei agora, professor associado 3,
Aí alguns colegas disseram, chegou associado 3, que legal. Eu falei, mas só que eu, quando chego, a minha idade que eu tô, o meu plano de saúde tem um acelerador gigantesco. Então, quando eu aumento, sei lá, tantos por cento da minha carreira, o plano de saúde é maior. Então, o plano de saúde, à medida que eu vou envelhecendo, ele vai se acelerando, só eu e minha companheira, nós pagamos R$ 1.700 de um plano de saúde. E aí é o que eu sempre falo, mas ele funciona onde? Ele funciona relativamente se eu estiver em Maceió. Mas eu dou aula na UFAL de Santana, no curso de economia da UFAL de Santana. Eu não posso ficar doente ou precisar de atendimento quando eu passar da PRF. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos um processo em que a destruição do serviço público, ela vai criar um problema muito sério, porque muita gente está pensando que se eu tenho plano de saúde, está resolvido. Não está. Por quê? Você vai ser atendido se você estiver em Maceió. Se você estiver em outro canto, você vai morrer. Vai morrer por quê? Porque está desmontando o SUS. E o que eu acho? É fundamental que tenhamos como eixo a defesa do SUS. Por quê? Porque o SUS atende a 90% da população de Alagoas. Sobre esse assunto e sobre outras questões de finanças públicas também, a gente vai para um breve intervalo e volta para falar sobre esse assunto com o professor José Menezes Gomes. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor José Menezes Gomes. Estamos aqui falando sobre a economia, sobre finanças públicas e falávamos sobre a saúde. Não faz muito tempo, a gente ouviu do nosso ministro da Saúde que não dá para ter um sistema de saúde universal. Era isso que a gente estava falando, defesa do SUS. A gente olhando aqui o que a gente tem visto, renúncia fiscal, questão de dívida pública, dá para ter um sistema de saúde universal, professor? Bom, a Inglaterra tem. A Inglaterra tem, e lá 87% da saúde é pública. E um argumento que eu vi, um político conservador, ele dizia, o Estado inglês já gastou muito dinheiro para fazer guerras em várias partes do mundo. Por que ele não pode gastar dinheiro para garantir a saúde pública dos que estão aqui? Então, essa é a questão. Em vários países, a saúde é pública e é de excelente qualidade. Então, mas qual é a questão? Aí nós temos que ver o orçamento federal. Quando nós pegamos o orçamento de 2017, nós vamos ver que aproximadamente 1 trilhão e 300 é para pagar o serviço da dívida. Isso corresponde a mais ou menos 50%. Quando nós vamos observar o quanto é destinado para a saúde, é em torno de 100 bilhões. Então, o que nós temos aí? Praticamente é quase 13 vezes, aliás. O que é gasto com o juro da dívida é praticamente 13 vezes. Então, a questão toda aí é o seguinte. Qual é o problema da saúde pública? O problema da saúde pública é que quem está na gestão do público não está preocupado com o público. O que nós temos aí? O ministro da Saúde, ele estava na torcida, na hora que foi aprovado a PEC 55, que congelou por 20 anos os gastos sociais, ele estava comemorando. Aí eu pergunto, como é que o ministro pode comemorar o corte de verba do seu ministério? Por quê? Porque ele é o que eu sempre falo entre Clark Kent e Super-Homem. Quem representa o público? Não é só a Lois Lane que nunca percebeu que o Super-Homem era a mesma cara do Clark Kent. É porque, na verdade, quem está na gestão do público é o privado. Ele está ali para aprovar leis que retiram direitos, porque o que ele está preocupado é em ter um produto seu. Eu sempre lembro daquela deputada que falava que ia votar a favor do impeachment, e eu fiz homenagem ao seu marido. E o que o marido dela fazia, segundo a Polícia Federal? O marido dela era prefeito de uma cidade que no dia seguinte foi preso porque ele desviava dinheiro do SUS para fazer o hospital privado. E depois esse hospital privado iria substituir o SUS. Então, é mais ou menos isso que eu acho que nós temos que verificar. Quem é que está na gestão do Estado? Eles representam efetivamente o interesse público ou eles estão ali representando o interesse privado? O que esse ministro está propondo? Ele está propondo um plano de saúde popular. Espera aí, grande parte da população em Alagoas, 90%, só tem o SUS como o único recurso para ter acesso. Agora, imagina você, para que vai servir esse plano de saúde popular? Para fazer exame de fezes, exame de urina e eu acho que não serve mais para nada.
Por quê? Porque um plano de saúde para uma população de baixa renda vai significar o quê? Ele vai deixar de comer. Ele vai deixar de comer, aí ele vai estar subalimentado, ele vai estar propenso a sofrer qualquer tipo de adoecimento. Por quê? Porque o que o governo está... Esse governo representa quem, na verdade? Esse governo representa o interesse de alguns que querem simplesmente estar na gestão do Estado para transformar ou para aperfeiçoar seus negócios. Não estão ali preocupados em ter acesso à população à saúde. Por quê? Porque a saúde... mas aí está. A saúde nossa, ela virou uma mercadoria já tem uns 15 ou 20 anos, mais até. E o que nós temos agora? Nós temos hoje, a saúde era a saúde complementar. O que aconteceu? O desfinanciamento da saúde pública foi tamanho que ela acabou sendo quase que majoritária. Porque hoje o que você vai ver? Se você for ver, mas no meu caso, eu sempre lembro disso. Esse plano de saúde que eu tenho, eu não posso ir para o Maranhão, porque no Maranhão ele faliu. E o meu é nacional. Eu não posso ir para São Paulo. Eu vou fazer uma palestra agora em outubro lá, e eu não posso adoecer. Porque se eu adoecer em São Paulo, esse plano de saúde fechou e eu vou ter que ir para o SUS. Ou seja, o dilema que está aí é exatamente esse. Um governo gerido pelos agentes privados para defender os seus interesses, sacrifica, liquida os direitos nossos e transforma tudo isso em mercadoria. Então, eu diria que a questão da saúde ela é a mais emergencial, porque se nós não lutarmos pelo SUS, nós vamos precisar dele e na hora que nós precisarmos dele, ele poderá estar na situação que está. Ou seja, e o que está colocado aí? Mas quem é que ganha dinheiro com tudo isso? Quem ganha dinheiro com tudo isso por que 50% do orçamento vai para a dívida pública? Quem que compra o título da dívida pública? São os banqueiros. São os banqueiros, são os fundos de pensão. Então, todo o corte de verba que compra o fundo de pensão? Quem compra o fundo de pensão são trabalhadores que, dado a privatização da Previdência, eles acabam pegando parte da sua renda e aplicam no fundo de pensão. Esse fundo de pensão vai e compra ações de determinadas empresas e você passa depois a gerir essa empresa. Eu vou pegar o caso. Se eu faço uma auditoria e identifico que essa dívida não bate com o real, eu não prejudico também esse trabalhador que comprou o fundo de pensão? Bom, esse problema aconteceu na Argentina. Na Argentina, eles privatizaram a Previdência em 1992, se não me engano, ou 93, não lembro exatamente. E o que aconteceu? Essa privatização integral da Previdência levou que todo o dinheiro da Previdência que você pagava, ele era aplicado no fundo e esse fundo comprava as ações na Bolsa de Valores. Bom, e também comprava título da dívida pública. Em 2001, grande parte do dinheiro da Previdência Privada estava aplicado em título da dívida pública argentina. Houve a moratória. E a moratória é uma situação em que o Estado não tinha como pagar. O governo argentino propôs, então, uma renegociação e disse, olha, eu só pago 25% do valor de face. Então, eles perderam muito, muito dinheiro. Mas aí, o que eles disseram? Aí eles falaram assim, olha, agora nós não vamos mais aplicar em título público, é muito perigoso. Aí eles foram aplicar em ações. Aí veio a crise de 2008 e perdeu. O que aconteceu? Eles tiveram que reestatizar. A Previdência Argentina, que foi privatizada, ela teve que ser reestatizada. Então, esse é o problema. Quando você passa a ter um fundo de pensão, você passa a ter interesses conflitantes. Por exemplo, quem que é dono da Oi? Fizeram vários boatos, mas para saber disso, você entra no site da Oi e está lá. O dono da Oi, Carlos Gereissati, irmão do Tasso Gereissati, duas empresas ligadas a Andrade Gutierrez, fundo de pensão da Caixa, fundo de pensão do Banco do Brasil e fundo de pensão da Petrobras. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro e esse dinheiro vai ser gerido para garantir o seu futuro, você vai estar colocando na ciranda financeira. Então, olha só, nós temos 4 fundos de pensões que estão quebrados. A CAPEM, que era a Previdência Privada, entrou em colapso. O que estão nos oferecendo é a Previdência Privada, mas a Previdência Privada está quebrada. Então, vamos pegar o caso do Chile, que foi o país que primeiro privatizou a Previdência, na época Pinochet. A Previdência não existe lá. Por quê? Eles criaram um mecanismo em que, hoje, quem ganha mais na aposentadoria lá, ganha talvez um salário mínimo. No Chile, agora está tendo passeata de 1 milhão de pessoas, porque entrou em colapso. Então, esse é o problema. Mas quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Um banco determinado, Bradesco Saúde, ele vende saúde privada. Mas ele vende também previdência privada, ou seja, o desmonte da Seguridade Social tem como endereço direto o setor financeiro, porque ele vai vender
previdência privada e ele vai vender saúde privada. Olha só. Mas os bancos estão com lucros. Ano passado, o Itaú teve 32% de lucro, mesmo com a crise da atividade econômica. Teve uma retração, os bancos continuam a ter. Por quê? Porque a maioria deles está ganhando dinheiro rolando a dívida pública ou está oferecendo produtos como o Bradesco e vários outros, a Sul América Seguro. O setor financeiro passou a vender saúde privada. E aí você pergunta, e como é que estão os profissionais que atuam nos fundos nos planos de saúde? Eu conheço vários que estão saindo. Os principais planos hoje, os médicos mais reconhecidos, ou mais, assim, mais tradicionais, eles todos estão saindo. Querem ser particular. E agora, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina estava propondo que as consultas seriam pagas. Aí eu pergunto, para que nós vamos ter o plano de saúde? Porque numa situação dessa, o que nós temos? Investiu-se, destruiu o investimento público e agora o que é privado não assegura qualidade nenhuma. Por quê? Porque nem mesmo os médicos que atendem esses planos estão suportando, porque na verdade não são eles que ganham. Quem ganha, na verdade, é o setor financeiro que dá sustentação aos planos. Então, esta é uma questão extremamente complexa, mas extremamente grave. O que estão nos oferecendo aqui é privatizar tudo, mas tudo, primeiro, vai excluir mais ainda a grande parte da população. Só aqui em Alagoas seria 90%. 90% dos alagoanos só depende do SUS. E se o SUS fechar? E se o SUS for liquidado? Que eu espero que jamais aconteça. Então, é hora de todo mundo se juntar e lutar na defesa do SUS, porque é este que vai nos assegurar, no momento que nós vamos precisar, é ele que vai nos oferecer o atendimento público efetivo. Mas tanto no privado como no público hoje, a questão da qualidade de atendimento se dá à má gestão? Uma de forma quase que proposital. A do público é proposital. É. Quem está na gestão do público está querendo, na verdade, o quê? É dizer, isso aqui não funciona. Isso. Aí, e a população, quando chega lá, o que ela vai fazer? Que é o que acontece também com os Correios, com o Banco do Brasil. Mas é proposital. É proposital. Quando você quer privatizar alguma coisa, você deixa de investir porque você está fazendo um marketing negativo. Então, o que nós temos? A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é desprivatizar a gestão do espaço público. Nesse país, hoje, tem levantamentos recentes, mais da metade dos parlamentares são empresários. Ou seja, são empresários que estão na gestão e que ou eles estão no governo, nos governos estaduais, ou eles estão nas câmaras municipais, ou estão na Câmara Federal. Ou seja, os empresários passaram a dominar o poder político. E aí eu vejo alguém dizendo assim, então nós temos que parar de votar em político, vamos votar em empresário. Calma, você vai votar no mesmo. Você vai votar no mesmo, literalmente. Mas não seria já um grande contrassenso você dizer assim, eu não voto em político? Você está transformando o cara em político, né? Mas o detalhe é que você só vê o político como algo neutro. Você vê o político, você não consegue ver nele o super-homem Clark Kent na mesma cara. Eu sempre brinco isso em todas as exposições que eu faço, que nós temos que ver o caráter de classe do Estado. Porque o que faz? Ele chega para gerir o público e ele vai e faz o pior possível. Mas aí o que ele está querendo? Ele está querendo exatamente que aquilo ali seja desmoralizado, que aquilo ali seja destruído. Mas o que ele quer, na verdade? É culpar o servidor público. Porque a população, ela não consegue ver essa relação entre a gestão do HGE ou a gestão de uma escola pública e a responsabilidade do gestor. E a intenção do gestor em qualquer estado. A política que está se fazendo agora é de privatizar. Ou seja, em Mato Grosso, a renúncia fiscal se aprofundou e eles querem privatizar o ensino médio. Na Paraíba, aprofundou a renúncia fiscal e eles querem privatizar o ensino médio. Por quê? O que eles querem, na verdade, é oferecer um novo mercado. Porque essas pessoas não querem montar uma empresa para concorrer com as grandes empresas nacionais e estrangeiras. Elas querem pegar o dinheiro do BNDES, um dinheiro público, a 5%, 6%, montar uma empresa para administrar um presídio. Ou seja, o que eles estão querendo, na verdade, eu estou chamando de um capital parasitário extremo. É um capital sem risco. Por quê? Ele vai oferecer um serviço para o Estado. Na maioria das vezes, quem assina a caneta é ele mesmo. Então, esse é o detalhe. Nós precisamos construir uma linguagem que possibilite à população entender o caráter de classe do Estado e lutar efetivamente contra aqueles que não representam o interesse público. Aqueles que estão, na verdade, preocupados em defender os seus próprios interesses. Mas aí que está.
Como ele faz esse papel de Clark Kent super-homem e a população não percebe, uma hora é Clark Kent, ele fala assim, olha, a culpa é dele. Aí ele vai falar, olha, mas se você quiser, tem outro que resolve. Só que é ele mesmo. Só que a população não vai saber que um é a cara do outro. Por quê? Ela vai acabar votando em outro com a mesma cara. E aí você fala assim, votou no Dória porque ele é empresário. Não, ele é político. É político e empresário que fez a opção por estar na gestão do Estado, na maioria dos casos, para quê? Para tentar poder influenciar na destruição do público. E a marginalização de quem? Do servidor público. Ou seja, tudo que se faz é para dizer que o servidor público é o responsável pelos problemas. E, na verdade, o servidor público é vítima, porque ele está sem reajuste, ele está sem concurso público, ele está sem carreira, ele está numa situação dramática. E aí, o que você faz? Qual é o problema principal de cada estado? É a dívida pública, disso ninguém fala. Disso ninguém fala. E, mais uma vez, foi vetado a auditoria pelo governo Temer, que estava prevista para o ano que vem. Para falar também dessa auditoria da dívida pública, a gente vai para um breve intervalo e volta com o professor de Economia da UFAL, José Menezes Gomes. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Esses exercícios. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor José Menezes Gomes, professor de Economia da UFAL. E a gente tem visto, inclusive, podemos dizer, influência, professor. No caso recente agora, o dono do Banco Clássico ganhou 1 bilhão com a notícia da privatização da elétrica. Exatamente, esse é o processo que eu acho que isso aqui deveria ser investigado, porque isso pode se caracterizar como crime. A Comissão de Valores Imobiliários deveria ver isso, porque o que significa isso? Você fica sabendo de uma informação, depois você faz a aplicação em determinados papéis, esses papéis somente em um dia valorizaram 10 bilhões, levou a uma expansão da Bolsa em 2%, ou seja, esse caráter especulativo, ele deveria ser denunciado porque R$1 bilhão é muito dinheiro. Ou seja, só o fato de você construir a ideia de que vai ocorrer, que vai surgir a proposta de privatizar o setor elétrico, você já acaba criando um processo de especulação e eu só sei que uma pessoa ganhou R$1 bilhão. E o que significa isso? Esse R$1 bilhão é como se fosse assim um capital, é como se fosse um fantasma. Ele precisa ter corpo. Esse R$1 bilhão que você pegou, depois você pode entrar e comprar uma empresa. Ou seja, você especulou no processo, para isso você pode ter obtido uma informação, sei lá como. Privilegiada. Isso aí, de certa forma, eu acredito que seja crime. E com esse dinheiro, você pode depois, guarda ele, aí quando vier o processo de privatização, você vai e compra uma empresa por R$1 bilhão. E aí todo mundo vai dizer, que bom que foi privatizado. Mas, na verdade, o que aconteceu? Quem especulou só com esse fato ganha R$1 bilhão. R$1 bilhão, deixa eu ver, o orçamento do estado de Alagoas, acho que, se não me engano, são 10 ou 11 bilhões. 10 bilhões. Então, o que isso... Para um ano inteiro. Para um ano inteiro. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter agora uma coisa mais grave, que é a privatização da emissão de moeda. Isso é de uma... próxima, a Casa da Moeda vai ser privatizada. Quem vai futuramente emitir a nossa moeda não vai ser mais a Casa da Moeda do Brasil. Eu pergunto, qual o problema? A moeda que nós emitimos não tinha qualidade, não era aceita, porque certamente quem vai ganhar isso aí vai ter direito de emitir papel. E aí, quem vai fazer o controle? Ou seja, nós estamos correndo o risco de privatizar o setor elétrico, de privatizar os aeroportos, de privatizar tudo. Mas aí eu pergunto, quem será que vai ganhar as licitações dos aeroportos? Eu suspeito que poderá ser empresas ligadas ou investigadas pela Lava Jato. Porque, olha só, você tem uma empresa como a Casal, ou a CEAL, que a CEAL tem, sei lá, quantos anos, ela tem experiência, ela domina o setor, ela tem gente que foi formada para isso. Você vai e privatiza ela, o que vai acontecer? A terceirização, você vai ter a demissão, você vai ter a redução de salário, você vai ter a precarização. E o que aconteceu? Você vai estar montando uma empresa de alguém que não tem a menor ideia do que seja o setor elétrico. Mas por quê? Mas alguém que está por trás da gestão do Estado, que vai certamente se beneficiar. Então,
Me preocupa muito esse tipo de coisa, porque a partir de agora, toda vez que for lançado uma informação como essa, alguém poderá estar ganhando 500 milhões, alguém poderá estar ganhando 1 bilhão. E eu pergunto, é o seguinte, primeiro é o seguinte, isso aí teria que ser investigado. A Comissão de Valores Imobiliários tinha que abrir um processo, porque é crime financeiro você ter acesso à informação e a partir daí você vai e faz uma aquisição desse tipo. Então, é muito preocupante, mas o que pode acontecer agora, com a abertura desse processo de privatização, mas eu queria só lembrar uma coisa. Tudo isso aí resulta de quê? O governo, para se manter, ele liberou dinheiro para muitas coisas, ele fez renúncia para muitas coisas, anistiou dívida, não sei o quê, agora está até entregando 2 reservas florestais para mineração. Só que agora surgiu uma nova... Perdoou 78 bilhões só para Oi foi quase 100 bilhões. Ou seja, para esses setores você dá esse dinheiro todinho. Para depois conseguir o quê? Para conseguir ficar sem ser investigado. Só que agora apareceu uma segunda denúncia. Agora, o que ele está querendo fazer? Para cobrir esse rombo, ele está querendo cobrar mensalidade nas universidades. Ele quer liquidar todos os serviços públicos. Aí eu pergunto, mas espera aí, qual foi a vantagem que nós tivemos por ele não ser investigado e por ele não ser devidamente penalizado pelos os crimes que a Polícia Federal havia comprovado, com filmagem, com tudo. Ou seja, nós vamos pagar com a perda das estatais, com a cobrança de mensalidade, com a destruição de tudo que é público, para manter um governo que só representa o interesse privado. Então, nós temos que ligar essa questão que é importante, que é por que só agora ele aprofundou essa tentativa de privatizar tudo? Porque exatamente está tentando arrumar formas para que a próxima denúncia não seja novamente levada à investigação. Agora, como eu falei, nós não podemos nos submeter a esse desejo desse grupo sacrificar todo o nosso futuro. Porque você privatizar as empresas nossas, se elas forem privatizadas para empresas estrangeiras, nós vamos passar a pagar royalty, nós vamos pagar remessa de lucro. Nós vamos ter um complicador muito novo, muito grave. No caso de uma elétrica, eu acredito que quase todas as companhias têm colocado que não deram ou prejuízo ou não deram lucros altos. Uma empresa privada tem como fim o lucro. Ela vai ter que aumentar a conta de luz. Mas isso aí aconteceu com o Macri na Argentina. E não aumentou em pouca coisa, não. Ela aumentou em 700%. Ou seja, o que está... O nosso ministro disse que a conta de luz hoje é barata. Sim, mas por quê? O que ele quer, na verdade, é tomar conta desse setor para aumentar a tarifa num patamar determinado, mas é o que eu falei anteriormente. Isso vai sacrificar o poder de compra do trabalhador, isso vai sacrificar a estrutura de custo para aqueles que precisam da energia para atividades econômicas determinadas. Mas não é preocupante você privatizar um setor que é monopolista? Mas o problema não é só privatizar. E tem outra coisa. E muitas delas vão ser compradas com dinheiro do BNDES. Você vai privatizar, mas o dinheiro para a privatização é dinheiro público. Aí você paga 6%, você pega dinheiro emprestado no BNDES a 6% ao ano para comprar uma empresa estatal. Mas espera aí, esse mesmo Estado, ele capta dinheiro no mercado financeiro, se não me engano agora, 9 e pouco. Então, o que nós temos aqui? É um tipo de privatização que, na verdade, é transferência do público para o privado com dinheiro público. Ou seja, por que a população vai ter que pagar um subsídio para aqueles que vão querer comprar as empresas estatais? Mas, certamente, aquele que ganhou 1 bilhão, já, do nada, ele pode futuramente, se o processo de privatização aprofundar, virar dono de uma empresa de energia. Assim que aconteceu, ele materializou uma riqueza fictícia que ele obteve em função da especulação de uma informação, que poderia se chamar de tráfico de influência. Então, nós temos que ficar atentos, porque do jeito como está aqui, nós vamos ter energia cada vez mais cara, água cada vez mais cara, o salário cada vez menor, os direitos cada vez reduzidos, e aí o que vai ter? Nós vamos ter uma situação de crise social gigantesca. Muita gente está apoiando as reformas trabalhistas e tudo mais, só que muita gente está esquecendo que tem o seu comércio, mas quem que compra aquilo ali? Quem compra são os trabalhadores. Se eles vão perder o emprego, se eles vão perder 13º, eles vão perder tudo, eles não vão poder comprar. Não podendo comprar, alguns setores vão parar. Eu já citei, 5 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde, se não me engano, 7 só andam agora de ônibus.
Ou seja, nós temos uma regressão social profunda e grande parte disso por quê? Está se aprofundando um sistema econômico que simplesmente está preocupado em garantir o lucro dos banqueiros. São esses que dominam as principais redes de TV, os meios de comunicação, influenciam até mesmo as universidades, influenciam até mesmo os cursos de economia no Brasil e no mundo. Hoje, eu até digo que em várias partes do mundo se formam economistas para banco. Economistas que só estão preocupados em criar políticas ou modelos matemáticos que sirvam para justificar mais corte de gastos públicos, mais juros para ser pago, porque hoje os bancos vivem de comparativo da dívida pública. Eles estão na TV, né, professor? Sim. Eles estão como colunistas na TV. Sim, exatamente. Eles hoje, eles têm... Você liga, Ana Maria Braga, ela já fez a propaganda da Previdência Privada. Você liga numa novela determinada, alguém já falou, você tem que fazer Previdência Privada. Todos os meios que você pode ter são usados para desinformar e para justificar o que seria injustificável, que é o quê? Colocar a nossa velhice na mão do sistema financeiro. Isso não se pode. Por quê? O momento que você está mais fragilizado é o momento que mais você precisa de previdência. E quando você tem previdência privada, você não tem rumo. Veja todos aqueles que aplicaram na CAPEM nos anos 80. Eles perderam muito dinheiro. Agora ela voltou com o nome de CAPEMISA. Mas o que se quer agora? É acabar com a previdência pública para abrir mercado para a previdência privada. Quem está por trás da previdência privada? Os bancos. Ou seja, se você acaba com a saúde, os bancos ganham porque são eles que oferecem plano de saúde. Se você acaba com a previdência, eles ganham. Então, essa é a questão que nós temos que colocar. O Estado brasileiro, ele serve para quê? Só para cobrar imposto, fazer renúncia fiscal para os ricos e pagar juros da dívida e privatizar todos os serviços? É só para isso? Eu acho que não. Quando o Estado Nacional surgiu, ele surgiu oferecendo o quê? Oferecendo desenvolvimento, benefício social e o mínimo que está no artigo 3º, que seria exatamente o quê? Lutar contra as desigualdades regionais, sociais, contra todo tipo de preconceito. Ou seja, o artigo 3º da Constituição, ele, que já não está sendo praticado há muito tempo, ele ficaria ainda mais distante de ser praticado. Por quê? Na verdade, o que parece é que a Constituição se resume a buscar assegurar os lucros de um setor determinado e que isso implica em destruir os direitos e tudo mais. A nossa tarefa aqui é exatamente procurar fazer o processo de auditoria para que mostrar quem são os verdadeiros responsáveis pela dívida pública. Como seria feita essa auditoria? Bom, nós já estamos fazendo aqui em Alagoas e estamos fazendo em vários estados. Nós pegamos inicialmente a Lei de Livre Acesso à Informação, que nos assegura solicitar à Secretaria de Fazenda Estadual. A partir daí nós pegamos esses documentos e aí nós começamos um processo de análise. Nós já temos bastante indicadores sobre a dívida daqui. Nós já sabemos quem foram os responsáveis por ela. Nós já sabemos que o Produban é o principal responsável por mais da metade da dívida. Nós sabemos que parte da dívida de Alagoas também derivou das letras financeiras e dos precatórios judiciais, que era ilegal. Nós já sabemos que parte da dívida anterior a 97 foi dívida contraída durante o regime militar e que essa dívida praticou várias cláusulas que eram ilegais, mas nós ainda precisamos aprofundar ainda mais. Nós precisamos agora comparar, verificar o que significou o pagamento dessa dívida e o não pagamento da dívida social. O que nós queremos aqui? Qual dívida o Estado tem que pagar? A dívida pública, que, segundo o STF, seria hoje praticamente zerada, ou a dívida social? A dívida social é que nós temos que ter como foco. A nossa intenção é, ao aprofundar essa dívida, a análise da dívida, nós vamos começar a fazer agora em Santana de Ipanema e algumas cidades próximas, nós vamos começar agora com os alunos a fazer cursos, exposições nas escolas, nos sindicatos, nas igrejas, para mostrar exatamente, olha, nós estudamos isso aqui, nós pegamos esses documentos e nós já temos a informação sobre isso aqui. Você está sem saúde porque o orçamento do Estado desse ano designa 13% para pagar o serviço da dívida, que é mais do que a verba de educação. O que nós queremos agora é envolver mais alunos, mais movimentos sociais, para que todos saibam, porque o segredo da No caso de Alagoas, 820 milhões. Milhões ano passado. Este ano... Em 2016. 2016. Esse ano eu não tenho o valor exato. Isso é mais do que a educação. Não, a educação para este ano está em torno de 1 bilhão e 200. Agora, tem uma coisa. Eu preciso ver a execução orçamentária, porque normalmente você coloca na Constituição estadual o que tá colocado lá, que é um percentual, e nem sempre executa. Mas você não executa. A nossa tarefa, inclusive... Isso daqui é só juros ou paga dívida? Juros e amortizações.
Juros e amortizações. Juros e amortizações. Agora, a nossa intenção é exatamente aprofundar a auditoria e fazer algo, por exemplo, no Equador. No Equador, Maria Lúcia Fatorelli fez a auditoria, junto com mais outras pessoas, e ela constatou o quê? Que 70% era indevida. Então, todos os documentos que ela pegou, era indevido. O que eles fizeram? Inclusive, eles disseram o seguinte, olha, quem quiser fazer o questionamento jurídico, pode fazê-lo. Ninguém recorreu. 70% da dívida era ilegal. O que eles fizeram com o dinheiro da dívida ilegal? Investiram em saúde, em educação, em reforma agrária, em segurança, Ou seja, mas isso seria o resgate das funções históricas do Estado, que estão sendo abandonadas. Porque o Estado hoje é para gerenciar a barbárie. Eu tenho um dado aqui, que não está no meu PowerPoint, a quantidade de homicídio no Brasil é igual a Estados Unidos, Canadá, parte quase toda da Europa, Rússia, Austrália e vários outros países da Ásia. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que o conflito social chega a um volume de homicídio de em torno de 50, quase 60 mil pessoas ao ano. Isso é a quantidade... Durante a Guerra do Vietnã, os que morreram naquela guerra foi menos... Os americanos que morreram foi menos do que o que morre por ano aqui. Com violência. Com violência. Então, essa é a questão. Nós vamos combater a violência sem discutir a saúde, sem discutir a educação, sem discutir emprego, sem discutir a reforma agrária. Eu acredito que, para resolver o problema social, o elemento fundamental está justamente em definir, em estudar formas de reparar essas perdas que grande parte da população teve e continua a ter. Eu estou aqui com o professor José Menezes Gomes, professor de Economia da UFAL. A gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor de Economia da UFAL, José Menezes Gomes. Nesse sentido que a gente tem, professor, a gente tem olhado a dívida pública de Alagoas, você chegou até a citar, começou na década de 70. A dívida mais recente, ela começou em 76. Nós já tivemos um processo de endividamento anterior, mas eu estou investigando mais, porque eu estou agora fazendo um estudo lá em Santana de Ipanema, na UFAL, eu peguei a planilha do Senado Federal que registra todos os empréstimos externos. Nós estamos analisando estado por estado. Aqui começou em 76 e o momento de mais empréstimo foi justamente o momento que a taxa de juros estava mais alta. Então, a partir daí, o que nós tivemos? Em 79 e 80, a taxa de juros americana saiu de 5 para 18. Os nossos empréstimos eram taxa de juros flutuante. Então, subiu a dívida num patamar gigantesco e o ajuste fiscal, que é exatamente você buscar mecanismo para pagar essa dívida, começou desde aí. Mas eu acho que a coisa mais grave foi exatamente em 97. Porque em 97 nós tivemos um estrangulamento completo, nós tivemos 8 meses sem pagar salário, nós tivemos uma situação de colapso completo. Parece que as escolas ficaram quase 2 anos sem funcionar. A partir daí, se esperava que tinha encontrado uma solução. E a solução, naquela época, foi a Lei 9496 de 97, que rolou essa dívida, que transformou essa dívida de Estado em dívida da União. Só que isso foi rolado por 30 anos. Mas quando foi feito a rolagem, eles exigiram um monte de privatizações. E o que nós tivemos depois? A taxa de juros cobrada foi de 7,5%, mais uma coisa chamada IGPDI, que é um índice muito alto. Curioso é que esse mesmo governo, quando empresta para o empresário, ele empresta a 6%. Mas quando ele empresta para a unidade federativa, ele empresta, pode chegar até 20%, 30%. Teve anos aqui que a taxa de juros chegou a 40%. Então, o que nós temos? Uma situação em que a dívida, que era naquela época, em valores atualizados, 2,8 bilhões, o Estado pagou 7,3, dados até 2014, e deve 10,5. Ou seja, nós criamos um sistema de agiotagem e grande parte dele deriva não só da taxa de juros, mais o IGPDI, mas deriva do chamado anatocismo, que é o juros sobre juros. Se retirasse o juros sobre juros, tal como está na liminar, que foi dada para 11 estados, a dívida de Alagoas ou seria bem menor, ou talvez nem existiria. Então, nós já temos, o próprio STF já declarou ilegal o volume de dívida derivado do anatocismo. O que eu sempre digo é, mesmo assim, os governadores todos disseram não, esqueçam a liminar, vamos fazer a renegociação. Olha só,
o que eles estão querendo fazer, na verdade? Eles querem, na verdade, é pegar mais 3 anos sem pagar, ter um novo ciclo de endividamento e aí fazer renúncia fiscal. Então, eu estou prevendo que, se não for feito nada, os estados, as unidades federativas vão entrar em colapso daqui 3 ou 4 anos, porque a política que está sendo feita, ela é totalmente irracional. Tudo isso vai estar sendo debatido no seminário. No seminário, nós vamos tratar dessa questão, mas nós vamos tratar também da questão da Previdência. Nós estamos trazendo um professor da Bahia que fez o doutorado dele sobre o regime próprio de Previdência da Bahia. Cássio Araújo vai falar sobre o acordo dos usineiros e os impactos para as contas públicas. E, infelizmente, ontem eu tive o representante do AL Previdência que estava confirmado para participar, ele disse que não poderia participar. Mas nós vamos discutir o regime próprio de Previdência de Alagoas também. Então, o seminário visa exatamente colocar na ordem do dia a seguinte questão. O governo que está fazendo renúncia fiscal cada vez maior, ele está querendo aprovar o aumento da Previdência, ele quer criar fundo de pensão para os servidores e ele quer aprovar uma lei de teto de gastos. E, ao mesmo tempo, ele quer privatizar a Casal, a CEAL e ainda OS para a HGE e CEPA. Ou seja, como é possível que políticas tão distintas sejam tratadas sem que façamos enfrentamento? Ou seja, o seminário tem como objetivo exatamente colocar, no final dele nós vamos fazer um manifesto, e nesse manifesto nós vamos fazer um resgate sobre a dívida, sobre a questão da Previdência, e principalmente nós vamos fazer um manifesto contra a privatização da Casal, da CEAL e de todos os outros espaços públicos. Por quê? Porque, na nossa visão, privatizar esses espaços públicos só vai aprofundar ainda mais a crise. O que deveria ser feito? Nós temos que verificar quem são os devedores, quem são os grandes devedores da CEAL, por exemplo, da Eletrobras. É muito importante saber. Pelo que eu estou sabendo, parece que são 140 milhões de dívidas que não foram pagas. Ou seja, essa dívida vai ter que ser executada. Quem é que não está pagando a Casal? Porque o problema da Casal e da CEAL não é o fato dela ser estatal. É o fato da forma como ela está sendo gerida. Ou seja, as empresas estatais, elas teriam que ser geridas para representar os benefícios para a população. E não uma situação como essa, em que hoje, grande parte das empresas estatais, elas estão totalmente... Elas contratam terceirizadas. O que nós defendemos é que ela faça concurso público, que se faça capacitação, que tenha um plano de carreira, que as pessoas que ali trabalhem tenham direito. Porque o que está caminhando aqui é fazer mais ou menos o que fizeram em Mato Grosso. Privatiza e demite grande parte dos funcionários e contrata alguns por um salário de 1/3 e contrata um monte de gente que não tem nenhuma identidade com o setor. Então, o seminário tem como objetivo justamente discutir os rumos que está sendo feito, não só para Alagoas, mas para todas as unidades federativas, que podem ameaçar o bom funcionamento do Estado, resgatando as suas funções iniciais que justificou a criação do Estado. Porque se nós deixarmos o Estado apenas para cobrar imposto, fazer renúncia fiscal dos ricos e privatizar todos os serviços, ele não vai ter muita... O seminário acontece que dia? Vai ser dia 31, às 14 horas, no auditório do Sindicato dos Urbanitários, e ele tem o apoio do sindicato... Ele foi proposto inicialmente pelo Grupo de Trabalho de Seguridade Social da DUFAL, onde nós teremos logo mais uma reunião, e ele tem o apoio do Sindifisco, Sindijus, Sindipetro, Sindiprev, Sintufals, Adufal, Sinteal, eu acho que eu esqueci algum. São 9 sindicatos que estão participando, e o que nós queremos é exatamente criar um fórum em que seja possível fazer essas discussões, e que não só isso, mas que unifique os trabalhadores do setor público, municipal, federal e estadual, mas que também coloque os trabalhadores do setor privado. Por quê? Quem vai também ser vítima da destruição do serviço público são os trabalhadores do setor privado, que grande parte, mesmo os que têm plano de saúde, eles precisam do sistema único, porque é exatamente aquele que vai nos garantir, na hora que mais nós necessitamos, quem nos atende é o serviço público. Então, a ideia é exatamente isso, criar um movimento que seja um espaço de defesa dos serviços públicos e do direito dos trabalhadores. Precisa de inscrição? É gratuito, vai ter certificado, e esperamos contar com a presença de todos, porque nós temos que fazer essa reflexão
para garantir a defesa do serviço público, nós vamos ter que fazer essa reflexão e, a partir desses dados, colocar para a população o que ela quer. Ela quer serviço público de qualidade ou ela quer simplesmente que se pague uma dívida que, se tivesse sido cumprido a liminar do STF, ela não existiria mais. Ou seja, o que está colocado aqui é justamente a importância do Estado ter minimamente as suas funções sociais, porque senão vai ser um estado da barbárie. Isso em 2018 temos eleições. Você acredita que postura sobre privatizações, dívida pública, auditoria da dívida, comprometimento com saúde universal, gratuita e de qualidade com a educação, deveria constar em planos de governo? Olha, nós, da Auditoria Cidadã, a todo momento, participamos da mobilização para que conste do programa dos candidatos a defesa da auditoria. É claro que aqueles que defendem efetivamente a auditoria, nós já sabemos quem são. E o que nós queremos é exatamente que esse processo seja... poderia se utilizar o espaço eleitoral também para colocar isso. É claro que o que nós estamos vendo com a reforma que está sendo proposta eleitoral, certamente esse debate vai ser colocado de lado. Porque a reforma política que estão fazendo, ela vai exatamente dificultar que a pauta social seja colocada. E é um fato lamentável, porque o espaço de eleição seria exatamente o espaço de discutir e conhecer o funcionamento do Estado. E auditar é parte fundamental que está na Constituição. O que nós estamos querendo é só o que está na Constituição de 88. Tá bem, muito obrigado, viu, professor? Obrigado pelo espaço. Nós agradecemos também a você pela audiência, esperamos que tenha ficado satisfeito com as informações e aguardamos uma próxima oportunidade. O programa de Ponto de Vista fica por aqui, até mais.